Oi, gente, tudo bem? Eu me chamo Mariana Ribeiro, eu sou fisioterapeuta, especializada em dor e atualmente eu realizo meu mestrado em Neurociência e Comportamento na USP, no Laboratório de Neuroanatomia Funcional da Dor, coordenado pela professora Marúcia Chakura. E hoje eu vim falar um pouquinho com vocês sobre como o estudo do cérebro está relacionado com a dor, que é o que basicamente a gente estuda no nosso laboratório. Então eu queria começar a falar, quando a gente está falando da relação do cérebro e dor, a gente está falando da neurociência da dor, a gente está falando do estudo do sistema nervoso e do cérebro em relação à experiência dolorosa, que é uma grande área interdisciplinar, que combina vários conhecimentos da psicologia, biologia, fisiologia, para a gente entender melhor como os mecanismos subjacentes à dor funcionam. Eu trouxe aqui para a gente começar a discutir alguns conceitos. O primeiro aqui é a definição de dor, que ela foi revisada e descrita pela Associação Internacional de Estudo da Dor, a IASP, em 2020, definindo dor como uma experiência sensitiva e emocional desagradável associada ou semelhante àquela associada a uma lesão real ou potencial. É um pouco complexo, né? É porque a dor é um fenômeno complexo mesmo. E eu destaquei aqui a palavra experiência, porque eu gostaria que dessa definição vocês se apropriassem dessa palavra e entendessem que a dor é uma experiência, que pode ser sensitiva, com aspectos emocionais, e que pode não ter uma lesão tecidual relacionada. A dor possui uma função protetora importante, alertando a gente sobre lesões que requerem fuga ou tratamento. Em crianças, por exemplo, nascidas com insensibilidade à dor, lesões graves passam desapercebidas constantemente, o que pode acarretar em danos permanentes ou até mesmo a morte precoce. Ainda assim, a dor é diferente de outras modalidades sensoriais, por exemplo, o olfato, a visão, a audição, porque ela tem uma característica mais urgente e primitiva e também envolve componentes afetivos e emocionais. A percepção da dor ela é subjetiva e é influenciada por múltiplos fatores. Um estímulo sensorial idêntico pode induzir respostas diferentes na mesma pessoa. Por exemplo, muitos atletas em jogo, que se lesionam em jogo, vão sentir essa dor após o jogo terminar. Ainda assim, não dá para dizer que um estímulo é puramente doloroso, um único estímulo. Que a dor seja linear ou que a dor seja uma causa e um efeito. A dor não é uma expressão direta do estímulo sensorial, mas sim um produto elaborado por uma variedade de sinais neurais que são processados pelo nosso encéfalo. Envolvendo também aspectos biopsicossociais, né, que reconhecem que a experiência da dor não é apenas determinada por fatores biológicos, mas também por fatores psicológicos e sociais. E também os aspectos multidimensionais, que é a compreensão de que a experiência da dor não é simplesmente uma resposta unidimensional a um estímulo, mas sim um conjunto de fatores individuais. Muitos órgãos na periferia, incluindo a pele, músculos, articulações, possuem receptores sensoriais especializados, que eles são chamados de nociceptores, que são ativados por estímulos nocivos. E eles são neurônios primários com 3 classes principais, que é os térmicos, que são ativados quando são expostos a temperaturas extremas, tanto frio quanto calor. Os mecânicos, que são ativados pela pressão na pele, e os polimodais, que são ativados tanto pelos fatores químicos, mecânicos ou térmicos. A nocicepção é o processo que detecta e codifica esses estímulos potencialmente nocivos, através desses receptores, os nociceptores, que estão por toda parte do nosso corpo. O cérebro processa a nocicepção por meio de uma rede complexa de neurônios e sinais químicos. Essas informações sensoriais sobre o estímulo nocivo são interpretadas e moduladas em várias áreas do nosso cérebro. E esse processamento envolve regiões
relacionadas à emoção, à memória, entre outras, contribuindo, né, para essa percepção subjetiva da dor. Quando a nocicepção acontece, o nociceptor é capaz de converter um estímulo nocivo em um potencial de ação, em uma energia. Então, primeiro, a gente vai ter um estímulo nocivo na periferia, que seja capaz, né, de estimular esse nociceptor periférico, e logo vai ocorrer a transdução desse estímulo, que é onde os nociceptores convertem, né, esse estímulo nocivo de sinais elétricos, que isso pode ocorrer por meio de canais iônicos sensíveis ao estímulo, resultando na geração desses potenciais de ação. Então, vai ocorrer a transmissão desse estímulo, que é conduzido ao longo das fibras nervosas aferentes, que são os nervos responsáveis por conduzir os sinais até o sistema nervoso central, mas ele vai chegar até o corno dorsal da medula espinal. E após, vai ocorrer a modulação desse estímulo, podendo ser modulado antes de chegar em níveis superiores do sistema nervoso central, para aí sim ocorrer a percepção do estímulo, envolvendo muitas áreas corticais, sendo influenciada pelo contexto no qual esse estímulo foi apresentado e pelas experiências individuais prévias de cada um, podendo ou não ser percebido como dor, né? Também é comum existir alguns fenômenos associados às dores, que eles eles funcionam com a ativação descontrolada dos nociceptores, que são associados a muitas condições patológicas, que é a alodinia e a hiperalgesia, que são dois fenômenos comuns que refletem mudanças nessa atividade dos nociceptores. E em indivíduos com alodinia, eles sentem dor provocada por um estímulo que normalmente não seria potencialmente doloroso. Há uma mudança na sensibilidade, onde um estímulo mínimo leva a uma resposta dolorosa, como a água morna do chuveiro ou um simples toque sutil, já é sentido como dor. Em indivíduos com hiperalgesia, há um aumento na sensação dolorosa frente a um estímulo que já seria doloroso. Então, esse indivíduo vai sentir uma dor superior o que já seria esperado. Existem 3 tipos de mecanismos neurofisiológicos da dor: a dor noceptiva, a dor neuropática e a dor nociplástica. A dor noceptiva a gente já discutiu um pouco, que é uma dor que surge de um dano real ou ameaçado ao tecido não neural e é devido à ativação desses noceptores. A dor neuropática é uma dor causada por uma lesão ou doença do sistema somatosensorial. Já a dor nociplástica, que é uma definição mais recente, é uma dor que surge da nocepção alterada, que apesar de não haver nenhum dano tecidual real ou ameaçador que cause ativação desses noceptores periféricos, ou uma evidência de doença ou lesão que justifique a dor, né? E os indivíduos, eles podem apresentar mais de um mecanismo relacionado à dor. Quando a dor é experimentada, ela pode ser uma dor aguda ou ela pode ser uma dor crônica. Essa divisão é recomendada pela IASP e ela é puramente temporal, ou seja, dores com menos de 3 meses são consideradas dores agudas e dores com mais de 3 meses são consideradas dores crônicas. Em contrapartida às dores agudas, as dores crônicas parecem não apresentar nenhuma função útil. Ela somente faz o indivíduo sofrer, sendo altamente individual e de natureza subjetiva, né? E tendo fatores que dificultam o diagnóstico e o tratamento dessas condições. A dor aguda é uma dor funcional. Ela serve como um alarme do nosso sistema, como um sinal. É uma forma de proteger o nosso corpo, para evitar que a gente se machuque mais ou para avisar que algo de errado está acontecendo em nossos tecidos. Já a dor crônica, na maioria das vezes, é uma dor disfuncional, com outros mecanismos envolvidos, e dentro das dores crônicas existe uma grande subdivisão, uma grande divisão, na verdade, que foi classificada pela CID-11, que é a Classificação Internacional de Doenças, que são as dores primárias e as dores secundárias.
As dores primárias são quando nenhuma outra condição explique melhor a queixa de dor do paciente a não ser a própria dor, sendo considerado uma doença em si e não um sinal ou um sintoma, por exemplo, como a fibromialgia. E as dores crônicas secundárias, elas estão associadas a outras doenças subjacentes, que inicialmente era considerada como um sintoma, uma dor aguda. Por exemplo, em patologias como a diabetes, em indivíduos com câncer. Então, a dor secundária é secundária a outra doença e a dor primária é considerada doença em si. Então, apesar dessas divisões, vale lembrar que toda dor é produzida vem do nosso cérebro, sendo a dor uma experiência processada, que processa, e integra várias áreas do nosso cérebro, tanto a dor aguda quanto a dor crônica. Existem ciclos de comportamentos disfuncionais entre esses pacientes com dor que podem corroborar para uma cronificação. Geralmente, esses ciclos começam com um estímulo nocivo inicial, com uma lesão, com uma inflamação ou com alguma doença subjacente. E esse estímulo pode desencadear uma experiência dolorosa em conjunto a limitações funcionais, sofrimento emocional, o que comumente leva o indivíduo a aderir a esse comportamento que a gente chama de comportamento doloroso. Então, com a evitação das atividades, onde o paciente começa a evitar atividades físicas ou sociais por medo de agravar a dor, essa evitação pode levar a uma redução da capacidade funcional e da diminuição da qualidade de vida desses indivíduos, com a hipervigilância da dor, onde o paciente mantém o foco constante na dor, que pode levar a uma amplificação dessa percepção dolorosa. O uso excessivo de analgésicos em uma tentativa de aliviar a dor, o paciente pode recorrer ao uso de medicamentos e o que pode levar a efeitos colaterais adversos, e até mesmo a pior, às vezes, da dor. O isolamento social, que é comum também entre esses pacientes que sofrem dor crônica, e em evitar atividades sociais ou diminuir essa interação social entre amigos e familiares, que isso pode levar também a um aumento dos sentimentos de solidão e piorar a percepção da dor. E o ciclo da inatividade e descondicionamento físico ou evitação de movimentos dolorosos, E essa evitação dessas atividades físicas pode levar à perda do condicionamento físico desse indivíduo, que enfraquecendo regiões da musculatura, trazendo mais rigidez e demais impactos, tendo um alto impacto na sensação dolorosa, na capacidade funcional, na autonomia e diretamente na qualidade de vida desses indivíduos. Então, esses comportamentos podem manter ou fortalecer esse ciclo disfuncional da dor e assim se tornando a dor o centro da vida daquele indivíduo. O rompimento desse ciclo geralmente requer uma abordagem multidisciplinar. É um tratamento fornecido por profissionais de diferentes áreas, mas que não se comunicam necessariamente, ou interdisciplinar, que é um tratamento fornecido por uma equipe que colabora na avaliação e no tratamento, de decisões compartilhadas, e sendo eles multimodais. Então, é o uso simultâneo de diversas intervenções terapêuticas, abordando tanto os aspectos biológicos quanto os aspectos psicológicos, sociais, com o foco no manejo da dor, na funcionalidade, na autonomia desse paciente, na qualidade de vida. Isso pode envolver o uso de medicamentos, de terapias não farmacológicas, o gerenciamento de estresse, terapia cognitivo-comportamental, educação em dor e outras intervenções, sendo a educação em dor o tema do meu projeto de pesquisa atual. Então, a dor crônica é um grande problema de dimensão global, gerando altos impactos socioeconômicos. Dentre as dores mais prevalentes, a dor lombar fica em primeiro lugar no mundo. Depois vem as dores de cabeça, em quinto fica a depressão, em 11º fica as dores cervicais. A dor lombar é a doença mais incapacitante do mundo e 1 a cada 3 pessoas precisa de reabilitação.
e 1 em cada 5 sofre com dor crônica no mundo. Então, para concluirmos aqui, a dor é uma experiência, né, complexa, que reflete a integração de muitos sinais sensoriais, e a sua percepção é influenciada pelo contexto no qual aquele estímulo foi apresentado pelas experiências individuais. Os estudos sobre dor abrangem diversas áreas da saúde, incluindo a neurociência, a psicologia, a medicina, a fisioterapia, a filosofia, entre outras áreas. E as pesquisas recentes exploram tanto os mecanismos biológicos subjacentes à dor, quanto as intervenções terapêuticas, como novos medicamentos e terapias não farmacológicas. E, além disso, há um crescente interesse na melhora da compreensão da dor crônica e suas implicações sociais, econômicas e psicológicas. Muito obrigada.